Olá, galera. Eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. A doutora Carla Fortes, advogada no Brasil e aqui em Portugal, vem para responder questões. Vamos falar sobre representação fiscal. Vamos ver. Carla Fortes, e é com muito prazer que eu recebo novamente você aqui. Eu que agradeço, Cristina, o convite novamente para falar de um tema tão relevante que causa tantas dúvidas, né? Então, em dado momento que a pessoa vai decidir sair de Portugal, ir embora de Portugal, seja porque voltou para o Brasil ou foi para outro país, o ato em que ela altera a sua morada é o ato mais importante da vida fiscal, que vai determinar o quê? Quando cessam as obrigações declarativas e fiscais com aquele país. Aqui em Portugal, você não pode alegar, falar, mas eu me mudei, esqueci de alterar a minha morada. Problema seu. Se você for notificado no endereço que consta nas finanças, é porque é lá a sua morada, não é outra. Então, aqueles que não alteram a morada ou fazem fora de prazo, primeiro, estão sujeitos à multa, que são as coimas, e ainda estão sujeitos a receberem uma notificação e nunca ficarem sabendo dela, porque pode ser uma cobrança, pode ser um ato, né, simples. E muitas pessoas, eu sei porque eu estou na prática todo dia, muitas pessoas nem olham o portal das finanças, tá? As pessoas nem acessam, nem estão ali. Então, quando vão abrir, se surpreendem com uma multa que triplicou de preço, né, de valor. Realmente é importante sempre manter o cadastro atualizado no portal das finanças. Então, assim, existe um prazo que é toda vez que alterar algum dado constante naquele cartão de contribuinte, ou seja, me mudei de Lisboa para o Porto, você tem 15 dias para alterar essa morada, tá? Então, são 15 dias para alterar os dados que constam no seu cartão de contribuinte. Me mudei, voltei para o Brasil, saí de Portugal para o Brasil. Você tem 60 dias para fazê-lo, porque aí não é só uma alteração de endereço, é uma alteração de estatuto, é uma alteração do estatuto de residente para não residente. É importante dizer que aqueles que não alteraram a morada continuam como residentes fiscais, continuam com obrigações declarativas até o momento em que forem fazê-lo. Se foi morar em outro país da União Europeia, não precisa nomear representante fiscal, tá? É só alterar a morada, mas vai deixar de ser residente fiscal em Portugal. Então, há uma alteração de estatuto. E se saiu de Portugal e foi para um país terceiro, ou seja, fora União Europeia, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, enfim, qualquer outro país que não faça parte da União Europeia, precisa, ao sair, nomear um representante fiscal. Não só aquele que deixa Portugal precisa nomear um representante fiscal, caso vá passar a residir em um país terceiro. Então, é importante dizer também que, por conta do Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, então, por esse motivo, hoje, quem mora no Reino Unido e tem um número de identificação fiscal em Portugal deve cumprir com o disposto no Decreto-Lei 14 de 2013 e nomear um representante fiscal. Pessoas que se ausentem por mais de 6 meses do território nacional, é importante que nomeiem um representante fiscal e mudem de estatuto para o não residente, cessando assim as suas obrigações, porque fica um pouco subentendido que essa pessoa passou a ser residente fiscal em outro país. Pela questão do tempo. Pela questão do próprio tempo. Se você se ausentou por mais 6 meses, eu pressuponho que você esteja em outro país. E se você está em outro país, você vai passar a ser residente fiscal nesse país. Portanto, tire aqui a sua situação de residente, passe para não residente e vá ser feliz lá no outro país. E, inclusive, só retomando aquele ponto lá do IRS que a gente comentou no outro vídeo,
você também vai ter o direito de fazer a sua declaração de rendimentos parcial. Eu já nem lembro mais. Eu moro aqui em 1º de janeiro. Hoje, no dia 9 de julho, eu resolva que eu não vou mais residir em Portugal, vou residir no Brasil. E vou embora para o Brasil, altero o meu estatuto de residente para não residente. Ano que vem, eu tenho que apresentar minha declaração de IRS, ok? Relativo a 1º de janeiro a 9 de julho. Então, é mais um ponto de atenção para aqueles que saíram e não apresentaram declaração, porque quem fez a saída de Portugal, ou seja, nomeou um representante fiscal e foi passar a residir em outro país, essa pessoa precisa apresentar a declaração parcial. Eu vou decidir voltar para o Brasil. Pronto, eu volto para o Brasil. Eu tenho que nomear um representante fiscal e, mesmo assim, passando a ser não residente aqui em Portugal, eu ainda tenho a obrigação de fazer o imposto de renda aqui em Portugal? Você tem relativo àquele período em que você foi residente. Perfeito. Ou salvo se você tiver rendimentos auferidos em território português. Então, por exemplo, se você deixa aqui, você vai embora e aluga o seu imóvel. Então, você é gerado rendimentos de aluguéis. E você tem que apresentar a declaração de imposto de renda como não residente, diferentemente do Brasil. Atenção, no Brasil, quando você passa por uma situação, um status de não residente fiscal, todos os seus rendimentos são tributados na fonte, de modo que você não precisa mais apresentar uma declaração de imposto de renda no Brasil. Em Portugal não é assim. Não residentes que aufiram rendimentos em território português, salvo se forem rendimentos de aplicações financeiras, por exemplo, em que há retenção na fonte por parte da instituição, então já está recolhido o imposto, mas pessoas que tenham rendimentos auferidos de fonte portuguesa têm que apresentar a declaração de imposto de renda na condição de não residentes fiscais. E outra, vamos mais além um bocadinho? Além de voltar para o Brasil e deixar, por exemplo, alguns imóveis alugados, deixar algum dinheiro aplicado em banco aqui, eu tenho que fazer esse imposto de renda aqui e também lá no Brasil. Sim, né? Se não deu a saída fiscal do Brasil, tem que fazer no Brasil. É verdade. Essa questão pode parecer um pouco dúbia, complexa. Na verdade, é uma questão complexa, né? Porque a gente está falando aí de tributos e não é qualquer pessoa que domina. Por isso que eu sempre falo e convido a Carla para vir aqui para o Vamos Ver. E aproveitando, se você está gostando, seu dedo no like aí, porque vamos gostar muito de ter esse incentivo. Eu acredito que muitas pessoas não sabiam dessa questão, né? Muitas pessoas que estão voltando a morar no Brasil. Agora, o problema é o seguinte: quem seria o representante fiscal? Como achar um representante fiscal? É verdade. É importante dizer, Cristina, que o representante fiscal tem que ser uma pessoa da sua confiança. Você imagina a situação de você estar em outro país, chega na casa do seu representante fiscal uma cobrança de um IMI, é o nosso IPTU, e esse representante fiscal não entra em contato consigo. E quando vem a tomar conhecimento, a situação pode ter multa aplicada, os processos de execução fiscal começam muito rapidamente na autoridade tributária, e a pessoa do representante fiscal, ela tem acesso ao seu portal das finanças, então ela tem acesso a informações importantes e que são pessoais, né? Não são para ser compartilhadas nem nada. Ela tem acesso à sua senha do portal das finanças, né? Quando as pessoas obtiverem um NIF, peçam logo a senha do portal das finanças para que tenham acesso às próprias informações pessoais e possam conferir, inclusive, o que foi feito, o que não foi feito. É tão fácil ser representante fiscal, é só colocar o nome lá. Não é só colocar o nome lá. Se o titular do bem, né, ou do rendimento não pagar o que deve à autoridade tributária e o representante fiscal não conseguir se eximir da culpa de comprovar que notificou os representados, ele tem que pagar. Então, as pessoas não têm muita consciência disso, né, da importância do papel do representante fiscal. Um outro ponto muito comum que acontece é coima de trânsito. Não sei se as pessoas sabem, aqui em Portugal, a autoridade tributária ela tem competência para cobrar inúmeras coimas de algumas
alguns órgãos, né? Por exemplo, a Ordem dos Advogados, se você não paga, quem faz a execução fiscal é a autoridade tributária. Se você tem uma multa, né, de trânsito ou uma portagem que você não pagou, quem cobra, quem faz a execução fiscal é a autoridade tributária. Então, muitas vezes, você tem uma pessoa que você é o representante fiscal dessa pessoa, essa pessoa vem para Portugal ou na Europa e passeando de carro e toma uma multa de trânsito. A pessoa dificilmente vai receber essa multa no Brasil. E aí, quem vai receber essa multa é o representante fiscal. Pô, vamos supor que eu sou o representante da Cristina e eu perco o contato da Cristina, como é que eu vou notificá-la? Se ela se muda e não me avisa? O conselho, né, de que, na verdade, o representante fiscal e o representado tem que ter uma confiança mútua, né, de que as funções e o papel de cada um vai ser cumprido, porque senão realmente é um ônus muito grande de se assumir. E tem mais um detalhe importante só para finalizar. Quem é residente não habitual e vai sair de Portugal, ou seja, deixar de ser residente fiscal em Portugal, quando faz a alteração de estatuto de residente fiscal para não residente fiscal, o RNH fica suspenso, né? Você pede, junto com a alteração do estatuto, a suspensão do estatuto do residente não habitual, que é aquele benefício fiscal que a gente já falou no passado dele. Se você voltar a residir em Portugal, daí a 2, 3 anos, ele ainda estiver em vigor, continua aproveitando o benefício, porque em outra situação você estaria impedido de requerer novamente o RNH, porque um dos requisitos é não ser residente por 5 anos. Como você só ficou 2 anos fora, não poderia pleitear novamente o benefício. Se ele ainda estiver em vigor, você pode usufruir até o tempo final dele. Não quer dizer que você vai se ausentar de Portugal e, quando voltar, você vai retomar o tempo que faltava. Não é isso. Ele fica válido naqueles 10 anos. Acesse o link, que a Carla explica muito bem e deixa tudo muito bem mastigado a todos vocês. Carla, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada, Cristina. Agradeço novamente pelo convite. É um prazer poder esclarecer esses pontos, né, que ainda deixam muitas dúvidas. Espero que, enfim, consiga alcançar o maior número de pessoas que consigam ter sucesso aí nessa mudança de vida. Vamos ver! Obrigada.